Como fazer amigos e influenciar pessoas. Prefácio. A edição revista. Como fazer amigos e influenciar pessoas foi publicado pela primeira vez em 1937, numa edição com tiragem de apenas 5.000 exemplares. Tanto Dale Carnegie quanto os editores Simon e Schuster não previam vendas acima desse número modesto. Para espanto de todos, porém, o livro tornou-se do dia para a noite um êxito estrondoso. Uma edição após a outra saíam das máquinas impressoras para poderem satisfazer a uma demanda sempre crescente. Como fazer amigos e influenciar pessoas conquistou seu lugar na história da editoração como um dos best-sellers internacionais de todos os tempos. O livro tocou num nervo e preencheu uma necessidade humana que está além de uma simples moda gerada pelos dias que sucederam à depressão, como vieram a provar as vendas contínuas dos primeiros anos de 1980, quase meio século depois. Essa depressão que fala aqui é a Grande Depressão, que ocorreu principalmente nos Estados Unidos e depois foi para o mundo todo. Dale Carnegie costumava dizer que fácil era ganhar $500.000, mas difícil era escrever uma frase em inglês. Como fazer amigos e influenciar pessoas se transformou na frase. Por excelência citada, parafraseada, parodiada e utilizada em diversos e incontáveis contextos, desde o cartão político, do cartão político aos romances. O livro chegou a ser traduzido para quase todos os idiomas conhecidos. Cada geração, sucessivamente, o foi redescobrindo, julgando-o relevante. Tal fenômeno leva-nos a formular uma pergunta lógica: por que revisar um livro que se mostrou e continua a se mostrar vigoroso e de apelo universal? Por que tocar num êxito inegável? Para respondermos a essa pergunta, precisamos antes assinalar que o próprio Dale Carnegie era um incansável revisor de sua obra. Como fazer amigos e influenciar pessoas foi redigido para ser utilizado como manual nos cursos sobre comunicação eficaz e relações humanas, e ainda hoje vem sendo utilizado. Até seu falecimento em 1955, ele aprimorava e revisava o próprio curso, de modo a poder torná-lo aplicável às necessidades que a cada passo se desdobravam de um público cada vez mais numeroso. Ninguém era mais sensível às correntes de mudança do tempo do que Dale Carnegie. Ininterruptamente aperfeiçoava e sofisticava seu método de ensino, atualizou inúmeras vezes este livro para a eficácia da expressão. Estivesse ainda vivo, sem dúvida, ele mesmo teria revisado como fazer amigos e influenciar pessoas com o objetivo de, melhor, refletir as mudanças que o mundo vem sofrendo desde a década de 30. Muitos dos nomes de personalidades que aqui aparecem, famosos à época da primeira publicação, dificilmente seriam reconhecidos pelo leitor de hoje. Certos exemplos e frases soam graciosamente antiquados e marcados pelo nosso clima social, assim como os de um romance vitoriano. E sob esse aspecto pareciam enfraquecidos a importante mensagem e o impacto total do livro. Nosso propósito, pois, em fazer essa revisão foi aclarar e fortalecer o livro, objetivando o leitor moderno, mas sem, evidentemente, alterar o contexto. Não mudamos nada em como fazer amigos e influenciar pessoas. Simplesmente, aqui e ali, suprimimos e acrescentamos alguns exemplos contemporâneos. O estilo leve e ágil de Carnegie permanece intacto. Até mesmo certas gírias dos anos 30 continuam. Dale Carnegie escrevia como falava,
com aquele tom de conversa intenso, envolvente e coloquial. Sua voz, portanto, ecoa forte como sempre, no livro e na sua obra. Milhares de pessoas em todo o mundo vêm sendo treinadas nos cursos de Carnegie e a cada ano afluem mais pessoas. Outros milhares vêm lendo e estudando como fazer amigos e influenciar pessoas, estimuladas a usar seus princípios para uma vida melhor. É a todas essas pessoas que oferecemos a presente edição, revista com o espírito de quem afia e dá polimento a um instrumento artesanal feito com amor. Dorothy Carnegie, Senhora Dale Carnegie. Rumo certo à distinção. Por Lowell Thomas, 1936. Esta informação biográfica sobre Dale Carnegie foi originalmente redigida como introdução à primeira edição de Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É reproduzida aqui para dar aos leitores mais informações sobre a experiência de Dale Carnegie. Numa fria noite de janeiro de 1935, a despeito do clima, 2.500 pessoas estavam reunidas no grande salão de baile do Hotel Pennsylvania, em Nova York. Às 7h30, já não havia mais uma cadeira vazia. Às 8 horas, ainda entrava gente. O espaçoso balcão, desde cedo, estava literalmente cheio. Mesmo para ficar em pé, os lugares eram disputados como prêmios. Centenas de pessoas, depois de um dia cheio de atividades nos negócios, ficaram em pé durante 1h30 nessa noite. E para que isso? Para assistir o quê? Um desfile de modas? Uma dessas corridas de bicicletas que duram 6 dias? Ou uma apresentação de Clark Gable em pessoa? Nada disso. Toda essa gente havia sido atraída por um simples anúncio de jornal. Nas 2 noites anteriores, quando compraram o New York Sun, depararam com um anúncio de página inteira. Aprenda a falar eficazmente. Prepare-se para dirigir. Nada de novo? Sim. Mas, acreditem ou não, na mais sofisticada terra do mundo, durante o período da crise, com 20% da sua população recebendo auxílio dos cofres públicos, 2.500 pessoas deixaram seus lares e correram para o Hotel Pennsylvania, atendendo ao convite do anúncio. As pessoas que atenderam ao convite eram da mais alta camada econômica, dirigentes, empregadores e profissionais. Mulheres e homens compareceram para ouvir a abertura de um curso ultramoderno e ultraprático sobre como falar e, em público e influenciar pessoas no mundo dos negócios. Curso dado pelo Dale Carnegie Institute of Effective Speaking and Human Relations. Instituto Dale Carnegie de Fala Eficaz e Relações Humanas. Por que se achavam lá estes 2.500 homens e mulheres? Torna-se necessário mais educação devido à crise? Aparentemente não, pois tais cursos já eram dados em casas cheias na cidade de Nova York nos últimos 24 anos. Durante esse tempo, mais de 15.000 profissionais e homens de negócios foram treinados por Dale Carnegie. Mesmo as grandes, ascéticas e conservadoras organizações, como a Westinghouse Electric and Manufacturing Company, McGraw-Hill Publishing Company, Brooklyn Union Gas Company, Brooklyn Chamber of Commerce, American Institute of Electrical Engineers e a New York Telephone Company tiveram esse treinamento realizado dentro dos seus próprios escritórios, em benefício dos seus funcionários e diretores. O fato de esses homens
que deixaram as escolas primárias, secundárias e alguns até os superiores 10 ou 20 anos atrás, virem a procura de tal treinamento é uma prova nítida de uma deficiência evidente em nosso sistema educacional. O que desejam os adultos aprender realmente? Eis uma pergunta de importância tão grande que, para responder a ela, a Universidade de Chicago, a Associação Americana para a Educação dos Adultos e as escolas da ACM realizaram um estudo durante 2 anos. Esse estudo revelou que o primeiro interesse de um adulto é a saúde. Também demonstrou que o segundo interesse reside no desenvolvimento de sua habilidade nas relações humanas. Os adultos querem aprender a técnica para prosperar e para influenciar pessoas. Não desejam ser oradores populares e não querem, sobretudo, ouvir palestras de alto nível sobre psicologia. Querem apenas sugestões que podem empregar imediatamente nos contatos comerciais, sociais e no lar. Eis o que os adultos desejavam aprender, concordam? Está bem, disseram os encarregados do estudo, se é isso que desejam, é o que terão. Buscando um livro didático que pudesse auxiliar os adultos na solução dos problemas diários em seu convívio humano, viram que tal livro jamais fora escrito. Eis um fato curiosíssimo: o grego, o latim e as altas matemáticas têm sido motivo, por centenas de anos, de livros e mais livros, temas que a média dos indivíduos não dispensa muita atenção, mas um assunto sobre o qual há uma sede de aprendizagem, uma verdadeira necessidade por orientação e ajuda. Nada. Esse fato explica facilmente a razão por que 2.500 adultos se comprimiam no grande salão de baile do Hotel Pensilvânia, atendendo apenas a um simples anúncio de jornal. Aí, aparentemente, oferecia-se o que há muito eles buscavam, crentes de que o conhecimento por si só seria o abre sésamo para as compensações financeiras e profissionais. Queimaram as pestanas no passado. Debruçaram-se exaustivamente sobre os livros das diversas escolas que haviam frequentado. Dentro de poucos anos, porém, o contato rude e atordoante dos negócios deu-lhes a experiência necessária para desfazerem essa ilusão. Viram no contato cotidiano alguns dos maiores êxitos no campo comercial serem conseguidos por homens que possuíam, além dos conhecimentos, habilidade para falar bem, para convencer os outros do seu modo de pensar e para vender, eles próprios, suas ideias. Cedo descobriram que, para quem aspira a usar o cap de comandante e dirigir o nau dos negócios, personalidade e habilidade no falar são mais importantes que o conhecimento dos verbos latinos ou um diploma de Harvard. O anúncio do New York Sun prometia uma reunião muito interessante no Hotel Pensilvânia, e foi. 18 antigos alunos foram alinhados diante do alto-falante e a 15 deles foram dados precisamente 75 segundos a cada um para que narrassem suas histórias. Passados 75 segundos de conversação, o gongo soava e o presidente dizia: Tempo, venha o orador seguinte. A reunião teve uma movimentação rápida, assemelhando-se à passagem de uma manada de touros por uma planície. Os espectadores permaneceram durante 1 hora e meia, atentos aos relatos feitos. Os oradores apresentados constituíam bem uma seção completa da vida comercial americana: um diretor de uma cadeia de lojas, um padeiro, o presidente de uma associação comercial, 2 banqueiros, um agente de seguros, um contador, um dentista, um arquiteto, um farmacêutico que viera de Indianápolis a Nova York.
somente para o treinamento. Um advogado vindo de Havana, com o fito explosivo de se preparar para fazer um discurso importante em 3 minutos. O primeiro orador usava o nome irlandês Patrick J. O'Reilly. Nasceu na Irlanda, esteve na escola apenas durante 4 anos. Emigrou para a América do Norte, onde trabalhou como mecânico e depois como motorista. Aos 40 anos, sua família foi crescendo e, na mesma proporção, as suas necessidades financeiras. Experimentou ser vendedor de caminhões, sofrendo de terrível complexo de inferioridade que o consumia. Em sua própria apreciação, antes de conseguir a coragem necessária para empurrar a porta do escritório, onde ia pedir emprego como vendedor, teve que andar para cima e para baixo na calçada uma meia dúzia de vezes. Estava tão desanimado como vendedor que já pensava em retornar ao trabalho manual numa oficina mecânica, quando recebeu uma carta convidando-o para uma reunião no Instituto Dale Carnegie. Relutou em comparecer. Temia encontrar com um grupo de homens que tivessem frequentado escolas superiores. Sentia-se fora do seu meio. Uma frase de sua esposa aflita o fez mudar de ideia. Pat, isso pode trazer-lhe alguma melhora? Deus sabe que você necessita. Finalmente, dirigiu-se para o local da reunião e só depois de 5 minutos de hesitação conseguiu a coragem necessária para entrar na sala. As primeiras poucas vezes que tentou falar, ficou completamente aturdido pelo receio. Com o decorrer do tempo, perdeu todo o medo e logo passou a sentir até prazer quando se apresentava uma oportunidade para falar, principalmente se isso acontecia perante um público grande. Foi-se também o medo que tinha das pessoas e de seus superiores. Apresentou-lhe suas ideias e em breve estava se destacando dentro do departamento de vendas. Tornou-se um membro valioso e querido da companhia. Essa noite no Hotel Pennsylvania, Patrick J. O'Reilly, de pé, na frente de 2.500 pessoas, falou com brilhantismo, conseguindo interessar todo o auditório, misturando sempre um pouco de humor que provocou ondas de risos na assistência, enquanto narrava a história de suas dificuldades. Poucos oradores profissionais poderiam igualá-lo. O orador que se seguiu, Godfrey Meyer, era um banqueiro de cabeça grisalha e pai de 11 filhos. A primeira vez que tentou falar na classe, ficou inibido, totalmente mudo. Seu cérebro recusou-se a funcionar. Sua história é uma demonstração cabal de como a direção gravita em torno de um homem que sabe expressar-se bem. Trabalha em Wall Street e por 25 anos morou em Clifton, Nova Jersey. Durante esse tempo, nunca tomou parte ativa nos negócios da sua comunidade e conhecia cerca de 500 pessoas. Pouco depois de matricular-se no curso Carnegie, recebeu aviso para pagamento de imposto. Ficou furioso, pois o julgara absurdo. Sempre costumava, ao chegar em casa, sentar-se e fumar. Ou então, fazer os seus galos brigarem com os dos vizinhos. Mas em vez disso, nessa noite, pôs o chapéu, rumou para uma reunião na cidade e resolveu expressar em público as suas queixas. Depois de ouvirem o seu desabafo de indignação, os cidadãos de Clifton, Nova Jersey, resolveram fazê-lo candidato ao conselho da cidade. E assim ele passou semanas de reuniões em reunião, denunciando os gastos e as extravagâncias de sua comunidade. Havia 96 candidatos em campo. Quando os votos foram contados, o nome de Godfrey Meyer estava em primeiro lugar. Numa noite, tornara-se uma figura popular entre 42 mil habitantes da municipalidade. Como resultado de seus discursos, fizeram 80 vezes mais amigos
em 6 semanas do que havia conseguido nos 25 anos anteriores. E o seu salário como conselheiro significava que conseguira um retorno de 1000% ao ano sobre seus investimentos no curso de Carnegie. O chefe de uma grande associação nacional de fabricantes de alimentos foi o terceiro orador. Descreveu as suas dificuldades cada vez que era obrigado a levantar-se diante do conselho de diretores da organização e expor suas ideias durante uma reunião. Como resultado de haver aprendido a pensar por si mesmo, aconteceram duas coisas surpreendentes. Foi logo escolhido presidente da associação, e nesse cargo, obrigado a discursar em reuniões que se realizaram por toda a parte dos Estados Unidos. Trechos de seus discursos foram irradiados pela Associated Press e publicados nos jornais e revistas comerciais do país. E 2 anos depois de aprender a expressar-se, conseguiu mais publicidade gratuita para sua campanha e seus produtos do que quando gastava mais de $250 milhões em anúncios. O orador confessou que, por vezes, antigamente tinha receio de telefonar para alguns dos mais importantes comerciantes em Manhattan e convidá-los para almoçar com ele. Mas, devido ao prestígio que os discursos lhe deram, hoje esses homens telefonam, convidando-o para almoçar e pedem desculpas por estarem tomando o seu tempo. A facilidade de expressão é meio caminho andado para se sobressair. Põe o indivíduo em foco, eleva seus ombros e sua cabeça acima da multidão. E o homem que sabe falar bem consegue, em geral, ainda mais crédito do que realmente possui. Um movimento pró-educação dos adultos invadia toda a nação. A força mais espetacular naquele movimento foi Dale Carnegie, o homem que no mundo ouviu e criticou discursos de adultos mais que outro qualquer. Segundo Ripley, numa de suas caricaturas sobre coisas incríveis, Believe It or Not, Carnegie criticou 150 mil discursos. Se esse número gigantesco não lhe causa grande impressão, lembre-se de que significa um discurso para cada dia, desde que Colombo descobriu a América. Ou, esclarecendo com outras palavras, se cada homem que falou diante de Carnegie gastou apenas 3 minutos, e se a apresentação dos oradores se fez sem interrupção, Dale Carnegie terá levado um ano inteiro, noite e dia, escutando discursos de adultos. A própria vida de Dale Carnegie, cheia de profundos contrastes, foi um exemplo edificante do quanto pode um homem conseguir quando está direcionado por uma ideia original e luta com entusiasmo. Nascida numa fazenda de Missouri, distante 10 milhas da estrada de ferro, até os 12 anos de idade, nunca vira um bonde. Aos 46 anos, porém, tornou-se tornaram-se para ele familiares os mais longínquos recantos da terra, de Hong Kong a Hammerfest, e certa vez esteve mais próximo do Polo Norte do que os postos do Almirante Byrd na pequena América do Polo Sul. Este rapaz de Missouri, que apanhava morangos e catava mariscos por 5 centavos a hora, consegue agora $1 em cada minuto e que dá de treinamento aos diretores das grandes corporações na arte de expressar-se. Esse rapaz que foi cowboy e que tangeu gado, amansou bezerros e saltou cercas na ocidental Dakota do Sul. Mais tarde foi a Londres e teve sob suas ordens todas as apresentações de Sua Alteza Real, o Príncipe de Gales. Este jovem, que foi um completo fracasso na primeira
Meia dúzia de vezes que tentou falar em público, tornou-se mais tarde meu gerente pessoal. Grande parte de meu sucesso devo aos ensinamentos de Dale Carnegie. Carnegie teve de enfrentar séria luta para educar-se, pois a má sorte que sempre batia às portas da velha fazenda do Missouri, obrigando a mudanças inesperadas, dificultava muito. Todos os anos, o Rio 102 crescia, destruindo o milho e levando o feno. Inverno após inverno, os porcos, já gordos, adoeciam e morriam vítimas de cólera. Os preços caíam no mercado para bovinos e moares, e o banco ameaçava executar a hipoteca. Vencida pelo desânimo, a família vendeu a fazenda e comprou outra perto do Teachers College do estado, em Warrensburg, Missouri. Casa e comida podiam ser conseguidas na cidade por $1 diário, mas o jovem Carnegie nem disso podia dispor. Assim, continuou na fazenda e diariamente vencia a cavalo as 3 milhas de distância para ir ao colégio. Em casa, ordenhava as vacas, rachava lenha, dava alimento aos porcos e estudava verbos latinos à luz de um candeeiro de querosene, até que os olhos ficassem pesados e começava a cochilar. Quando ia deitar-se à meia-noite, colocava o despertador para as 3 da madrugada. Seu pai criava porcos de raça Duroc Jersey e era perigoso, durante as noites mais frias do inverno, deixar que os porquinhos mais novos se resfriassem, pois morreriam todos. Por isso, eram postos numa cesta, cobertos com um saco grosso e colocados perto do fogão. Fiéis à sua natureza, os porquinhos exigiam uma refeição às 3 horas da manhã. Assim, quando o despertador tocava, Dale Carnegie enfiava os chinelos e, rápido, pegava a cesta e levava para a mãe dos porquinhos, que lá o esperava. Depois, novamente, trazia-os para se aquecerem junto ao fogo. Havia no State Teachers College 600 alunos, e Dale Carnegie fazia parte da meia dúzia que não podia morar na cidade. Sentiu-se diminuído pela sua pobreza, que o obrigava a voltar todos os dias para a fazenda a fim de ordenhar as vacas. Envergonhava-se do seu casaco, que era apertadíssimo, e das suas calças muito curtas. Um complexo de infidelidade ia rapidamente tomando conta de si, quando resolveu buscar um meio qualquer que o levasse a sobressair-se. Descobriu com facilidade a existência no colégio de grupos que se destacavam, desfrutando prestígio e influência, os jogadores de futebol americano e beisebol, e os que venciam os concursos de debates e de oratória. Reconhecendo que não tinha queda para os esportes, decidiu esforçar-se para vencer nos concursos de oratória. Levou meses preparando seus discursos, praticou quando, sentado na cela, galopava na ida e volta para o colégio. Praticou o modo de se expressar, até mesmo quando tirava leite, quando removia um fardo de feno no celeiro, falava com ênfase e largueza de gesto para os pombos assustados acerca dos temas do dia. Mas apesar de toda sua dedicação e preparo, Carnegie experimentou derrotas sobre derrotas. Tinha, nessa época, 18 anos e era sensível e orgulhoso. Tornou-se tão desanimado, tão deprimido, que chegou mesmo a pensar no suicídio e então, repentinamente, começou a vencer. Não um concurso, mas todos os concursos que se realizaram no colégio. Outros estudantes pediram-lhe que os treinasse e venceram também. Antes de graduar-se pelo Teachers College, iniciou a venda de cursos por correspondência para os rancheiros dos morros arenosos do ocidente de Nebraska e do Wyoming Oriental. Apesar de todo o seu entusiasmo e energia sem limites, não pôde graduar-se. O desânimo o invadiu de tal modo que foi para um quarto de hotel, em Aliança, Nebraska. Ao meio-dia, tirou-se na cama e chorou desesperadamente.
Desejou ardentemente voltar para o colégio. Desejou ardentemente retirar-se da luta da vida, mas não pôde. Resolveu então seguir para o Omaha do Sul e procurar outro emprego. Não tendo dinheiro suficiente para comprar uma passagem, viajou num trem de carga, servindo alimento e água em 2 carros de cavalos bravios, em troca da licença para viajar. Saltando em Omaha do Sul, conseguiu um emprego de vendedor de bacon, toicinho e sabão para a Armour Company. Sua zona de ação foi escolhida entre as Badlands e os campos dos índios e das vacas, na parte ocidental de Dakota do Sul. Percorria tal zona em trens de carga, em diligências, montando a cavalo, dormindo nos mais rudimentares hotéis, onde a única separação existente entre os quartos era um lençol de musselina. Estudou livros sobre vendas, montou em potros bravos, jogou pôquer com brancos renegados, casados com índias, e aprendeu como ganhar dinheiro. Quando o proprietário de uma venda não podia pagar em dinheiro a importância do toucinho e dos sabões, entregava uma dúzia de pares de sapatos a Dale Carnegie, que os vendia aos empregados da estrada de ferro, e assim conseguia aumentar os pedidos da Armand Company. Muitas vezes viajou nos trens de carga centenas de milhas por dia. Quando o trem parava para descarregar, corria até a cidade, procurava 3 ou 4 fregueses e tomava seus pedidos. Quando a locomotiva apitava, ia às pressas, ruas abaixo outra vez, ligeiro como um raio, até a estação, onde tomava o trem, já em movimento. Em 2 anos conseguiu elevar seu território improdutivo, que se achava no 52º lugar, a primeira linha entre a 29ª rota, que constituíam o campo comercial Omaha do Sul. A Armon Company resolveu oferecer-lhe uma promoção, dizendo-lhe: "O senhor conseguiu o que nos parecia impossível?" Dale recusou a promoção ainda mais, demitiu-se e veio para Nova York estudar na Academia Americana de Artes Dramáticas, realizando uma turnê pelo país, representando o papel do Dr. Hartley na peça Polly of the Circus. Não seria nunca um Bolt ou um Barrymore. Teve um bom senso suficiente para reconhecer isso. Assim, voltou novamente ao trabalho de vendas. Conseguiu um lugar na distribuição de automóveis da Packard Motor Car Company. Não sabia nada sobre máquinas, pois nunca havia lidado com elas. Sentindo-se terrivelmente desambientado, teve que se disciplinar para a sua missão de todos os dias. Desejava ter tempo para estudar, para escrever o livro que sonhara no colégio. Resolveu demitir-se. Passaria os dias escrevendo novelas e contos e sustentar-se-ia ensinando numa escola noturna. Ensinar o quê? Quando olhou para trás e avaliou o trabalho colegial, viu que seu treino no expressar-se em público lhe dera muito mais confiança, coragem, equilíbrio e habilidade para lidar com as pessoas no comércio do que todos os cursos juntos recebidos na vida escolar. Assim, dirigiu-se às escolas da ACM em Nova York, pedindo uma oportunidade para dirigir cursos na arte de expressar-se, destinados a homens de negócios. Que transformar negociantes em oradores? Absurdo! Eles sabiam. Havia tentado tais cursos e os mesmos constituíam verdadeiros fracassos. Não quiseram pagar-lhe o salário de $2 por noite,
concordou em ministrar os cursos na base de comissões, tirando uma porcentagem dos lucros, se houvesse lucros, é claro. E dentro de 3 anos estavam pagando a Dale Carnegie na base de $30 por noite, em vez de $2, como pretendera. O curso aumentou, outras escolas da mesma organização, em cidades diferentes, tiveram notícias do acontecimento. Dale Carnegie logo se tornou o itinerante glorificado de um circuito, atendendo Nova York, Filadélfia, Baltimore e mais tarde Londres e Paris. Todos os livros didáticos eram muito acadêmicos e muito pouco práticos para os comerciantes que enchiam os seus cursos. Isso não o intimidou. Sentou-se e escreveu um livro intitulado Public Speaking and Influencing Men and Business. Hoje, o livro oficial em todas as escolas da ACM, bem como nas de Associação de Banqueiros Americanos e da National Credit Men's Association. Dale Carnegie garantia que qualquer homem pode falar quando está irritado. Afirmava que, se desferirem um golpe no queixo do homem mais ignorante da cidade e jogarem-no ao chão, ele se levantará e falará com uma eloquência, um ardor e uma ênfase que só seria igualada por William Jennings Bryan nos seus dias áureos. Afirmava que quase todo homem pode falar em público, aceitavelmente, desde que confie em si mesmo e tenha uma ideia fervendo-lhe no cérebro. O caminho para conseguir a autoconfiança, disse ele, é fazer as coisas que teme realizar e tomar nota das experiências coroadas de êxito que vão ficando para trás. Assim, obrigava todos os estudantes a falar em cada aula do seu curso. A assistência é simpática. Todos estão no mesmo barco e, pela prática constante, desenvolvem a coragem, a confiança e o entusiasmo que os levam a não sentir mudança nenhuma quando têm de falar nas reuniões sociais. Dale Carnegie mostrava-lhes que tinham vivido todos esses anos não a ensinar às pessoas a arte de se expressar, acontecimento meramente acidental, mas sim que sua missão tinha sido ajudar homens a vencer seus receios e desenvolver a coragem. A princípio, apenas ministrava cursos para expressão em público, mas os estudantes que vieram eram comerciantes. Muitos deles não viam o interior de uma escola havia mais de 30 anos. Outros pagavam todas as mensalidades no momento da inscrição. Queriam resultados. E queriam rapidamente resultados que pudessem aplicar no dia seguinte nos encontros comerciais ou diante de outros grupos. Deste modo, foi forçado a ser rápido e prático. Consequentemente, desenvolveu um sistema de treinamento único, uma admirável combinação de facilidade de expressão, vendas, relações humanas e psicologia aplicada. Escravo das regras que não são rápidas nem difíceis, desenvolveu um treinamento marcante, 2 vezes mais interessante que qualquer outro. Quando as classes terminavam, os homens costumavam formar clubes e continuavam a reunir-se quinzenalmente durante anos seguidos. Na Filadélfia, um grupo de 19 anos reunia-se 2 vezes por semana durante o inverno, e isso há 17 anos. Havia outros que, dirigindo seus carros, percorriam 50 a 100 milhas para frequentar os seus cursos. Havia um estudante que vinha semanalmente de Chicago a Nova York.
Professor William James, de Harvard, costumava dizer que o homem médio desenvolve apenas 10% da sua habilidade mental latente. Dale Carnegie, ajudando homens e mulheres de negócios a desenvolver suas possibilidades latentes, criou um dos mais significativos movimentos na educação dos adultos. Como e por que este livro foi escrito? Por Dale Carnegie. As editoras da América do Norte, nos últimos 35 anos, publicaram mais de 1/5 de milhão de diferentes livros, a maioria deles extremamente enfadonhos, e muitos constituíram-se em fracassos financeiros. Muitos, disse eu. O presidente de uma das maiores editoras do mundo confessou-me recentemente que, em cada 8 livros que publica, a sua companhia perde dinheiro em 7. Por que, então, me atrevi a escrever outro livro? E depois de o haver escrito, por que incomodá-lo com a sua leitura? Perguntas razoáveis. Ambas, vou tentar responder. Desde 1912, venho dirigindo cursos educativos para negociantes e profissionais de ambos os sexos em Nova York. A princípio, tais cursos eram apenas sobre como expressar-se em público e se destinavam a treinar adultos pela experiência de então, para que eles pensassem por si mesmos e expressassem suas ideias com mais clareza, eficiência e equilíbrio, tanto nos seus contatos comerciais como nas entrevistas públicas. Gradativamente, porém, com o passar dos anos, compreendi que os alunos que precisavam do treino para facilidade de expressão necessitavam ainda mais da habilidade no lidar com as pessoas, quer nos contatos comerciais, quer nos sociais de todos os dias. Aos poucos compreendi também que eu mesmo necessitava de tal treino. Quando agora olho para trás, através dos anos, fico perplexo ao reconhecer a minha frequente falta de fraquejo e de entendimento. Como eu queria que um livro como este tivesse caído em minhas mãos há 20 anos. Que dádiva de inestimável valor teria sido! O trato com as pessoas, sem dúvida alguma, é o maior problema que o indivíduo tem a encarar, principalmente se é um comerciante. Sim, e isso também é uma grande verdade se for um arquiteto, um engenheiro ou uma pessoa que dirige a sua casa. Investigações e pesquisas realizadas sobre a condução da Fundação Carnegie para o desenvolvimento do ensino e mais tarde confirmadas pelos estudos levados a efeito pelo Instituto Carnegie de Tecnologia demonstraram que não há fato mais significativo que este. Mesmo em carreiras técnicas como a engenharia, essas investigações demonstraram que apenas 15% dos sucessos financeiros de um indivíduo são devidos ao conhecimento profissional e cerca de 85% à competência na engenharia humana, a personalidade e a habilidade para dirigir as pessoas. Por muitos anos, ministrei ininterruptamente cursos no Clube de Engenharia da Filadélfia e na seção de Nova York do Instituto Americano de Engenheiros Eletricistas. Seguramente mais de 1.500 engenheiros passaram pelas minhas classes. Chegaram até elas porque, finalmente, depois de anos de observação e experiência, compreenderam que os homens mais bem pagos no vasto campo de engenharia não são sempre os que mais conhecem os segredos técnicos da profissão. Vencimentos baixos recebem indivíduos que apenas contratam as suas habilidades técnicas na engenharia, na arquitetura, nos cálculos ou em qualquer outra profissão. Mas o indivíduo que possui conhecimentos técnicos, mais a facilidade em expor as suas ideias, em assumir a liderança e despertar entusiasmo entre os homens, por certo, tem a seu favor maiores possibilidades de ganho. No auge de sua atividade, John D. Rockefeller declarou que
A habilidade para lidar com as pessoas é um produto pelo qual se paga, como pelo açúcar ou café. E eu pagarei mais por essa habilidade, disse Rockefeller, do que por outra qualquer debaixo do sol. Não seria justo, pois, que todas as universidades do mundo tivessem cursos destinados a desenvolver até o máximo a habilidade mais bem paga debaixo do sol? Mas, se existe um curso prático e bem orientado dessa espécie para adultos em alguma universidade da Terra, ele escapou à minha intenção ao escrever o presente livro. De novo, mas se existe um curso prático e bem orientado dessa espécie para adultos em alguma universidade da Terra, ele escapou à minha atenção ao escrever o presente livro. A Universidade de Chicago e as escolas da ACM realizaram uma investigação para saber o que os adultos realmente querem estudar. Este inquérito custou US$ 25.000 e durou 2 anos. A última parte foi feita por Meriden, no estado de Connecticut. Meriden foi escolhida como a cidade americana típica. Todos os seus adultos foram entrevistados e convidados a responder a 156 perguntas, tal como: qual o seu negócio ou profissão? Sua educação? Como emprega suas horas de descanso? Qual a sua renda? Suas diversões? Suas ambições? Seus problemas? Quais os assuntos que mais lhe interessa estudar? E assim por diante. Esse inquérito revelou que a saúde é o interesse principal do adulto e que o segundo interesse são as pessoas, como entendê-las e lidar com elas, como fazer que as mesmas o estimem e como levá-las a pensar do mesmo modo que a gente. Por isso, a comissão que estava dirigindo a pesquisa resolveu instituir tal curso para os adultos em Meriden. Seus membros procuraram cuidadosamente um livro didático sobre o assunto e não encontraram. Por fim, aproximaram-se de uma das maiores autoridades mundiais em educação de adultos e perguntaram-lhe se conhecia algum livro capaz de atender às necessidades do grupo. Não, respondeu ela. Sei o que esses adultos querem, mas o livro de que precisam jamais foi escrito. Sabia, por experiência própria, que a declaração era verdadeira, pois eu mesmo andei anos a fio procurando descobrir um manual prático e execuível sobre relações humanas. Uma vez que tal livro não existia, resolvi tentar escrevê-lo para uso nos meus próprios cursos. E aqui está ele. Espero que lhe agrade. Na concretização desse livro, li tudo o que me foi possível encontrar sobre o assunto. Tudo em colunas de jornais, artigos de revistas, anais da corte de divórcios, os trabalhos de antigos filósofos e dos novos psicólogos. Além disso, contratei um pesquisador experiente para passar 1 ano e meio nas várias bibliotecas, lendo tudo que me escapara, mergulhando inteiramente nos eruditos tomos de psicologia. Olhos fitos nas páginas de centenas de artigos de revistas, procurando através de inúmeras biografias descobrir como os grandes homens de todas as épocas lidavam com as pessoas. Lemos as biografias desses grandes homens, lemos as histórias da vida de todos os grandes líderes, desde Júlio César até Thomas Edison. Lembro-me de que só de Theodore Roosevelt estudamos mais de uma centena de biografias. Estávamos decididos a não poupar tempo e não economizar despesas para descobrir todas as ideias colocadas em prática em todas as épocas para conseguir amigos e influenciar pessoas. Pessoalmente, tive ocasião de entrevistar personalidades marcantes, algumas delas de fama mundial, como Marconi e Thomas Edison,
políticos como Franklin Delano Roosevelt e James Farley, homens de negócio como Owen Dewey, artistas de cinema como Clark Gable e Mary Pickford, exploradores como Martin Johnson, tentando descobrir a técnica que eles empregavam nas relações humanas. De todo esse material, preparei uma curta palestra. Intitulei-a Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu digo curta, na verdade foi curta no começo, mas agora está transformada numa aula cuja leitura consome 1 hora e meia. Durante anos seguidos, li essa conferência para os adultos que se sucederam nos cursos do Instituto Carnegie em Nova York. Fazia a conferência e pedia aos estudantes que se retirassem e procurassem experimentar, nos seus contatos comerciais e sociais, os princípios citados, e então voltassem às classes para falar sobre as experiências e resultados obtidos. E coisa interessante, homens e mulheres desejosos de desenvolvimento fascinaram-se pela ideia de trabalhar numa nova espécie de laboratório, o primeiro e único laboratório das relações humanas que já existira. Este livro não foi escrito no sentido usual da palavra. Ele cresceu como cresce uma criança, cresceu e desenvolveu-se com esse laboratório e experiência de milhares de adultos. Iniciamos há anos com uma série de regras impressas num cartão, que não era maior que um postal comum. No ano seguinte, imprimimos um cartão maior, depois uns folhetos, mais tarde um livreto, todos aumentando em conteúdo e tamanho. E agora, decorridos 15 anos de experiência e pesquisa, surgiu este livro. Os princípios que apresentamos não são meras teorias ou conjecturas, trabalham como um mágico. Podem não acreditar, mas tenho visto a aplicação dessas normas revolucionar, literalmente, a vida de muita gente. Para exemplificar, no ano passado, um homem que tem 314 empregados inscreveu-se num dos meus cursos. Havia anos que despedia, criticava e condenava seus empregados, desenfreada e indiscretamente. Palavras de simpatia, elogio e encorajamento sempre estiveram ausentes de seus lábios. Depois de estudar os princípios apontados neste livro, alterou profundamente sua filosofia de vida. Sua organização agora é inspirada numa nova lealdade, num novo entusiasmo, num novo espírito de trabalho em comum. 314 inimigos foram transformados em 314 amigos. São suas palavras que se seguem, pronunciadas com orgulho diante da classe. Quando eu andava pelo meu estabelecimento, ninguém me cumprimentava. Meus empregados olhavam para o outro lado quando pressentiam que eu me aproximava deles. Mas agora todos são meus amigos e até o zelador me chama pelo meu primeiro nome. Esse empregador tem agora mais lucro, mais descanso e o que é infinitamente mais importante, sente-se mais feliz no negócio e no lar. Um número incontável de vendedores tem aumentado grandemente as suas vendas com o uso desses princípios. Muitos conseguiram abrir novas contas, contas que anteriormente haviam pleiteado em vão. Dirigentes conseguiram aumento de autoridade e aumento de salário. Um diretor noticiou que tiveram um aumento de salário, confessando que aplicava estas verdades. Um outro diretor de Philadelphia Gas Works Company estava ameaçado de rebaixamento devido à aspereza e inabilidade no lidar com as pessoas. Tal treino não só o livrou do rebaixamento aos 65 anos de idade, mas ainda lhe ensejou uma promoção com aumento de salário. Inúmeras vezes, esposas que comparecem aos banquetes oferecidos no encerramento dos cursos confessam que seus lares se tornaram mais felizes depois que os maridos começaram a frequentar minhas classes. Muitos homens frequentemente ficam surpresos com os novos resultados obtidos. Têm a impressão de um dom mágico. Em alguns casos, no seu entusiasmo
Telefonaram para a minha residência aos domingos, pois não puderam esperar mais 48 horas, quando então, diante da classe, narrariam os resultados obtidos. Uma pessoa, no ano passado, ficou tão empolgada com uma palestra sobre esses princípios que continuou a discuti-los com os outros colegas até tarde da noite. Às 3 horas da manhã, estes se retiraram, mas aquele estava tão chocado pela compreensão de seus erros, tão empolgado pela visão de si, que não pôde dormir. Não dormiu nessa noite, tampouco no dia e na noite seguintes. Quem era ele? Uma pessoa ingênua, destreinada, pronta para se agarrar a qualquer teoria nova que encontrasse no seu caminho? Não, longe disso. Era um sofisticado proprietário de uma galeria de arte, com muito de homem de cidade, falando fluentemente 3 línguas e graduado por 2 universidades estrangeiras. Enquanto escrevia esse capítulo, recebi carta de um aristocrata alemão cujos antepassados haviam sido, por gerações, oficiais do exército à época dos Ros, Rosenros... Ixi, isso aqui é difícil. Hohenzollerns. Hohenzollerns. É uma palavrinha difícil. Sua carta, escrita a bordo de um transatlântico, dizia-me com fervor quase religioso sobre a aplicação que fazia desses princípios. Outro homem, um velho morador de Nova York, graduado pela Harvard, cujo nome tem notável projeção nos registros sociais, proprietário de uma grande fábrica de tapetes, declarou que havia aprendido mais em 14 semanas, através desse sistema de treino, acerca da pura arte de influenciar pessoas, do que sobre o mesmo assunto nos seus 4 anos de curso superior. Absurdo? Digno de riso? Fantástico? Naturalmente, todos possuem o direito de dar a tais declarações o adjetivo que mais lhe aprouver. Só estou narrando sem comentários a declaração feita por um prudente, eminente e próspero graduado de Harvard, num discurso público pronunciado diante de aproximadamente 600 pessoas, no Yale Club em Nova York, na noite de quinta-feira, 23 de fevereiro de 1933. Comparados ao que devíamos ser, diz o notável professor William James, da Harvard, estamos apenas meio acordados. Fazemos uso somente de uma pequena parte de nossas reservas física e mental. Ou, dizendo de modo claro, o ser humano vive, em grande parte, dentro dos seus limites. Possui poderes de várias espécies, os quais habitualmente deixa de usar. Poderes que habitualmente deixa de usar. O único objetivo deste livro é ajudá-lo a descobrir, desenvolver e colher os benefícios dessas reservas adormecidas e não usadas. Educação, diz o Dr. John Gibbon, antigo presidente da Princeton University, é a habilidade de enfrentar as situações da vida. Se ao chegar ao terceiro capítulo desta obra, o leitor não se sentir mais preparado para enfrentar as situações da vida, considerarei este livro um completo fracasso. O grande objetivo da educação, afirmou Herbert Spencer, não é o saber, mas a ação. Este é um livro de ação. Dale Carnegie, 1936.